o seu prazer. De novo, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus colocou no meu coração de falar sobre a balança. E quando a gente fala sobre balança, a gente associa a duas coisas. Uma delas é peso e a outra é justiça. E todos os nossos atos têm um peso. E é o que nessa noite a gente vai compartilhar. A balança é um instrumento bastante antigo, não é um instrumento que foi criado recentemente. Antigamente, as comunidades elas viviam na base de troca, mas depois houve a necessidade de se pesar, porque o ouro e a prata é um meio de comércio já muito antigo. E aí criaram a balança cerca de 5.000 anos atrás, lá no Egito. E desde aquela época já havia pessoas mal intencionadas. E essas pessoas mal intencionadas, o que elas faziam? Quando elas iam vender alguma coisa, elas colocavam um peso maior para que aquilo que elas estivessem vendendo seria o peso de algo maior, quando na verdade era uma quantidade menor. E quando elas compravam alguma coisa, elas colocavam um peso mais leve para que quem estivesse vendendo colocasse uma quantidade maior para aquela pessoa levar com um peso menor. Então, desde aquele tempo já havia essa questão da balança enganosa, de pessoas quererem sempre tirar proveito em cima de outros inocentes. Se vocês observarem as moedas que nós temos nos dias de hoje, ela é cunhada, ela é cheia de risquinho em volta. Por quê? Porque antigamente, quando havia o ouro e a prata em moeda de negociação, havia pessoas que pegavam aquelas moedas e raspavam um pouquinho do ouro e depois comercializavam. E elas iam extraindo um pouquinho da moeda, e quando a moeda chegava na mão de terceiros, ela já não chegava com o mesmo peso que deveria chegar. E aí hoje, quando nós fazemos a nossa moeda toda riscadinha, para ter certeza que ela não foi criada. Só que as moedas de hoje em dia não têm o valor que tinha as moedas daquela época. E hoje, as balanças que nós temos, elas têm capacidade de pesar miligramas. Hoje você tem uma balança digital que você pode pesar 1 grão de açúcar, coisa que naquela época não tinha. Então a gente sente a importância da balança. Mas quando a gente chega no judiciário, que a gente vai numa audiência, em muitos fóruns a gente se depara com uma estátua com os olhos vendados e uma balança na mão. E ali é o símbolo da justiça. A justiça, ela é simbolizada como alguém cego. Por quê? Porque ela se torna imparcial. Ela não se importa com cor, não se importa com raça, não se importa com religião, não se importa com nada. Teoricamente, a justiça ela deve ser igual para todos, mas infelizmente não é. Mas deveria ser. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo. E por mais que nós sejamos desonestos, ou por mais que nós venhamos sofrer atos desonestos, tudo isso vem sendo pesado na balança de Deus. E ali eu quero começar falando sobre uma situação do profeta Daniel. Daniel, ele estava cativo em Babilônia, e Nabucodonosor já havia falecido, que era o rei de Babilônia, e o filho dele, Beltesazar, sucedeu a ele e fez um banquete. Só que o banquete que ele fez, ele mandou que pegassem as taças, coisas que haviam sido consagradas no templo de Jerusalém, que Nabucodonosor havia trazido para Israel,
E ali ele pegou tudo aquilo que tinha sido santificado e consagrado a Deus, começou a fazer aquele banquete com bebidas, com mulheres, e de repente, no meio daquele banquete, aparece uma mão e escreve na parede palavras que ele não conseguia entender. E aí ele chama os sábios, e nenhum daqueles sábios que havia naquele palácio soube identificar o que estava escrito ali. E aí a esposa de Belsazar soube da situação e falou: olha, no tempo que teu pai reinou aqui, houve um que ele colocou como principal dos adivinhadores, e era Daniel, e ele era um daqueles que tinha o espírito dos deuses, e ele é capaz de adivinhar qualquer coisa, porque o Deus que ele serve, ele tem um espírito de excelência. E aí, quando a gente abre o livro de Daniel, no capítulo de número 5, a gente se depara com essa história. Lá no versículo 25: este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Tarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. E aí, naquela mesma noite, o reinado de Belsazar foi encerrado, foi dado fim. Então Deus, ele pesa. O que Deus pesa? O que Deus coloca na balança dele? São coisas que para nós não tem como pesar. Não tem como mensurar o peso do pecado. Mas o pecado pesa. O pecado tem um peso muito grande, e principalmente na consciência. Quando nós ainda temos o Espírito Santo de Deus, que nós pecamos, a nossa consciência fica pesada, e o Espírito Santo nos incomoda para que a gente venha confessar o nosso pecado, para que aquele peso, aquela culpa saia dos nossos ombros. Mas há situações que o pecado pesa tanto, que foi o caso de Judas, que ele não se arrependeu, mas teve remorso. E o remorso leva à morte. Pedro e Judas, dois discípulos, ambos haviam feito coisas que não haviam agradado a Deus. Um negou Jesus e o outro entregou Jesus. Ambos agora estavam com suas consciências pesadas. Mas o que vai definir o teu futuro depois que você peca é a sua atitude. E aí Pedro, apesar de tudo que ele havia feito, ele depois reconhece que Deus é misericordioso para perdoar qualquer pecado. Qualquer pecado. Ele está ali, ele é o justo juiz, e Jesus é o seu advogado. Não importa qual é a sua causa, não importa quanto tempo você tem essa causa nas mãos do Senhor, mas saiba que no tempo certo ela vai ser julgada, e Deus será favorável a você se você estiver em conformidade com a vontade dEle. O nome dEle vai ser glorificado através desta causa. Então creia somente no Senhor, que Ele é um justo juiz. Às vezes a gente acha que Deus, Ele é injusto naquilo que Ele faz, nas decisões que Ele toma, mas não. Deus, Ele é justo, e na nossa ótica, muitas vezes, a gente não consegue enxergar a justiça de Deus. Eu quero citar também o exemplo da parábola dos trabalhadores na vinha, que havia um certo senhor que ele saiu de madrugada a assalariar pessoas para trabalharem na vinha dele. E quando se fala em vinha, se fala de uma chamada, se fala de um compromisso com Deus. E ele saiu a assalariar pessoas.
pegou pessoas que estavam pela rua e perguntou: você quer trabalhar na minha vinha? E aí ele saiu, primeiro ofereceu um dinheiro pelo dia trabalhado, saiu a hora terceira, e aí trouxe alguns, depois saiu a hora sexta, a hora nona, e foi saindo e pegando pessoas para trabalhar na vinha dele, e chegou quase no horário de encerrar o expediente, ele ainda pegou pessoas para trabalhar na sua vinha. Só que quando chegou na hora de pagar o salário, ele chegou para o responsável lá e falou: olha, começa a pagar o salário, mas você começa a pagar primeiro o salário dos últimos que chegaram. E depois você paga o salário dos primeiros, daqueles que estavam mais tempo trabalhando. E aí, quando aqueles últimos, que tinham chegado quase na hora de encerrar o expediente, receberam na mão o salário de uma diária inteira, eles ficaram felizes. E aí, aqueles que tinham iniciado o trabalho no início do dia, quando viram que aqueles que trabalhavam um pouquinho receberam uma diária inteira, eles pensaram: olha, se eu trabalhei mais, eu vou receber mais. E quando chegou na hora deles receberem o seu salário, receberam a mesma coisa. E aí eles acharam que aquele senhor era injusto, porque na ótica deles, quem trabalha mais tem direito a receber mais. Eu também entenderia que se eu trabalho mais, eu tenho direito a receber mais. Mas qual a moral dessa história? O que Jesus queria falar através dessa parábola? Não importa o tempo que você tem de igreja, aquilo que Deus tem reservado para nós é o mesmo. Não importa se você tem 500 anos de igreja, está na igreja desde quando você era criança. Quando você era criança, teu pai te levava para a igreja e você cresceu no Evangelho e está até hoje firme. Mas talvez você passou a igreja depois que seus pais se converteram, você já era adolescente e a partir dos 12 anos de idade aceitou Jesus e veio frequentar a igreja. E aí houve outros que já estavam numa idade madura, já tinha vivido, já tinha curtido, feito tudo que poderia ter feito aí por fora, e aceitou Jesus e veio da igreja. E aí aquele lá no leito de morte, que nunca pisou os pés na igreja, mas aí um santo aqui foi fazer uma visita hospitalar, chegou no leito dele e falou: você quer aceitar Jesus? E ele lá no leito de morte, já com 80 anos de idade, levantou a mão e falou: eu aceito Jesus. E aí, é isso que Deus quer dizer para você, que o salário é igual para todos que aceitam a servir a Deus. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa quanto tempo você se converteu, se você ainda está orando para alguém que ainda não se converteu, saiba que ainda tem salvação para essa pessoa. Nem que seja no último minuto de vida dele, mas se é a promessa de Deus, ele vai te render aos pés do Senhor. Então, não pense que Deus é injusto naquilo que Ele faz. Deus, Ele sabe o que Ele faz e como fazer para chegar ao objetivo. Deus, Ele sabe trabalhar nas nossas vidas. Ele nos conhece antes de entrarmos no ventre de nossas mães. Ele já nos conhecia, já sabia todo o nosso futuro. Ele sabe o dia de amanhã, coisa que eu não sei, coisa que vocês não sabem. Coisas boas ou coisas ruins podem estar reservadas para nós, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas ruins acontecem aos cristãos. Deus é injusto porque eu sou cristão e não posso passar por coisas ruins? Não. Deus é justo, porque às vezes tem caminhos que são ruins à nossa ótica, mas lá na frente você vai entender o porquê que você tem que passar por esse caminho, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então não existe. Eu ouvi durante muito tempo, na minha infância, eu ouvia dizer que há males que vem para bem, e até eu entender o significado disso demorou. Mas aí depois que aconteceram coisas ruins na minha vida, que lá na frente me trouxeram benefícios maiores,
Aí eu fui entender que há males que vêm para bem. Às vezes a gente lamenta por passar por situações difíceis. A gente reclama com Deus, murmura. Mas aí lá na frente Deus mostra para você: olha, meu filho, tá vendo agora porque eu tirei aquilo de você? Tá vendo agora, meu filho, por que você saiu daquele lugar? Amém, igreja? E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deixa então Deus trabalhar, deixa Deus fazer, porque Ele é um justo juiz. Quando a gente fala em balança, a gente fala também em julgamento. E Deus, Ele não se agrada que nós venhamos pré-julgar. É um julgamento antecipado. Às vezes nós não conhecemos a pessoa e nós já descrevemos na nossa mente como ela é. Já olhei e não simpatizei, então eu gosto. Olhei e simpatizei, eu gosto. Mas Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Então que a gente não venha prejulgar por aparência. Eu digo pessoas e digo situações. Muitas vezes a gente olha uma situação e aí a gente acha que aquela situação ali é uma coisa, mas depois você vai entender que aquela situação é outra coisa completamente diferente. Então deixa Deus trabalhar. Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai entender. Deus, Ele dá discernimento, Deus, Ele nos dá entendimento. Mas quando a gente passa por determinadas situações, muitas vezes a gente fica cego. E uma das causas, já mudei até de tema de pregação aqui, já estou falando sobre cegueira. Mas uma das causas de cegueira naquela época em Israel é porque eles habitavam em lugares desérticos e a areia, o sol, quando batia um vento, e o vento, quando a gente associa vento à prova, quando batia o vento soprava areia, e a areia entrava nos olhos, as pessoas ficavam cegas. E muitas vezes, quando a gente passa por um vento, nós ficamos cegos. Mas depois que esse vento passar, aí você vai entender e vai ver a glória de Deus na tua vida. Você vai entender a glória de Deus na tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Amém, Jesus, aleluia. Deus, Ele nos fala que Ele não dá um peso maior do que aquele que nós podemos suportar. Não há provação maior do que aquela que nós possamos suportar. Entende isso? Aquilo que para você talvez seja um fardo extremamente pesado, pode se tornar leve. Mas tudo depende da nossa reação, da nossa atitude quando a gente se depara, quando aquele peso vem sobre nossas costas. Deus, Ele fala muito sobre jugo. E o que é o jugo? O jugo era aquela madeira que era colocada entre dois animais para unir os dois animais, para que os dois pudessem trabalhar juntos. E aí, quando a gente fala de jugo desigual, é porque o peso não estava sendo corretamente dividido. Aí sobrecarrega mais um animal e o outro animal fica mais aliviado. E aí, jugo desigual também se refere a relacionamentos desiguais. E Deus, Ele também não aprova jugo desigual. A palavra de Deus diz: podem dois caminharem juntos se não houver concordância? Não podem dois caminharem juntos se não houver concordância. Amém, Jesus, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Poderoso, aleluia. A palavra de Deus em Lucas 6, versículo 38, ele diz que com a mesma medida
que você julgar, você será julgado. E aí, muitas vezes a gente está pedindo para Deus condenar, para Deus ferir, para Deus punir, quando na verdade não é isso que Deus quer. Deus não se agrada disso. Pessoas se levantam contra nossas vidas para intentarem o mal contra a gente. E aí, o que a gente deve fazer? Pedir para que essas pessoas venham se converter, para que elas venham aceitar Jesus e conhecer o caminho da salvação que nós trilhamos. Então não queira pagar o mal com o mal, mas abençoar aqueles que te amaldiçoam. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Não deseje juízo, não deseje condenação, porque não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Lá no livro de Mateus ainda, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. É uma responsabilidade servir a Deus? É um fardo, é um peso. Vai depender da forma como você vê servir a Deus. Tem gente que acha que servir a Deus é uma coisa desagradável. Mas como é que você pode tornar servir a Deus uma coisa agradável para você? Quanto maior a comunhão que você tem com Deus, maior a intimidade que você tem com Deus, você vai encontrar aquilo que você gosta de fazer para Deus e vai conciliar aquela atividade e fazer dela o teu agrado e o agrado de Deus. E aí o seu jugo vai se tornar leve. Quando você lança sobre Deus as suas preocupações, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: olha, quando você entrar na igreja, irmão, você deixa seus problemas lá fora. E aí você entra na igreja e fica ligado com Deus, dando a entender que quando você sai daqui, você tem que pegar os seus problemas novamente, as suas preocupações, e aí o culto não te serviu de nada. Não, você venha como está. Tem algum problema que te aflige? Tem alguma coisa que te incomoda? Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque é aqui que você vai encontrar a solução para o seu problema. A solução para o seu problema não está lá fora, não está no mundo. A solução do teu problema está em Deus. Está em Deus, está em Deus, irmão. Está em Deus, irmão. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que faz você chorar. Eu não sei o que arranca a lágrima dos teus olhos. Mas Deus diz para você que a solução está nele. Confia somente nele. Você não sabe o dia de amanhã, você está temendo pelo dia de amanhã, mas ele está dizendo que é ele que segura pelas suas mãos. Eu não sei qual é o teu medo, eu não sei qual é a tua insegurança, mas confia somente no Senhor, creia nele. Deposita a sua confiança em Deus. Que quantas vezes nós falamos: eu creio no Senhor, mas quando a prova vem sobre as nossas vidas, aquela fé que eu pregava para os outros, para mim já não serve. É muito fácil a gente pregar o evangelho quando a gente não está passando por dificuldade. Mas quando a dificuldade vem sobre as nossas vidas, aquilo que a gente pregava já se torna diferente para a gente. Mas a palavra de Deus nos ensina a fazer uso da palavra. É colocar em prática a palavra. É viver a palavra. A gente, quando evangeliza, fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais? Ele fala. E eu tenho realmente entregado o meu caminho ao Senhor? Tenho confiado nele para que ele possa fazer? Porque
Porque as coisas só acontecem quando a gente dá permissão a Deus fazer na nossa vida. E enquanto a gente quiser conquistar com as nossas próprias forças, a gente vai ficar dando cabeçada por aí. Mas a gente tem que dar uma oportunidade para Deus ser Deus na nossa vida. E para Deus ser Deus na nossa vida, alguma coisa adversa tem que acontecer para Ele ser Deus na nossa vida. Alguma necessidade você tem que passar para Deus ser Deus na sua vida. Tem que faltar dinheiro, tem que faltar saúde, tem que faltar amor, tem que faltar alguma coisa na tua vida para Deus poder provar para você que Ele é Deus contigo. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão de alguma coisa para que Deus possa ser Deus na minha vida. Eu não quero perder, eu quero só ganhar. Mas Deus, Ele quer nos dar experiência. E a experiência produz o quê? Paciência. Paciência? A fé. A fé. Deus, Ele quer que nós tenhamos fé. Resumindo, tudo em fé. Amém, igreja? Eu já passei o horário. Balança enganosa é abominação para Deus. Eu nem cheguei a entrar na parte que fala sobre o engano. Falei só sobre peso e sobre justiça. Mas saiba que Deus é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado. E teria muita coisa para falar. No dia do juízo, o pai da mentira, ele vai falar a verdade. No dia do grande juízo, o pai da mentira vai falar a verdade sobre a tua vida. E ele vai te acusar por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que eu fiz. Ele não vai contar uma mentira a nosso respeito. Tudo aquilo que está encoberto vai ser descoberto. Mas aí, Jesus vai chegar e vai falar: olha, realmente ele fez tudo isso, mas eu comprei com o meu sangue. Eu comprei com o meu sangue. E todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Jesus, ele veio para trazer salvação. Para trazer salvação. Se tem alguém nessa noite que está vacilante da fé, se tem alguém nessa noite que está preocupado com alguma coisa, creia somente no Senhor Jesus. Creia nele. E coloca a tua fé em prática. Porque tem coisa que é só para que a gente venha crescer mais, amadurecer mais na fé. Amém?